acha, nosso cinegrafista, curtindo o som? Tá certíssimo, tem que curtir, eu também tô curtindo. Muito legal essa música, Pedrão. Oi, Luquinha. Boa tarde, Sol. Boa tarde, quem tá em casa. Boa tarde, hoje é quinta-feira. Quinta-feira, certinho. O pessoal tá parabéns. escrevendo pra mim agora. Bora refletir um pouquinho, alimentar a nossa alma e alimentar também o nosso coração antes de começar o Falando Nisso. A vida, ela sempre traz mudanças, que podem ser boas ou ruins. E aí vai um toque. Com as boas você deve aproveitar, curtir, se divertir, agradecer. E com as ruins você deve aprender. Zóio Verde, o que tem no programa? Sol, a partir desta quinta, bares e restaurantes estão liberados para funcionarem na capital paulista até às 22 horas e devem chegar hoje a Beirute milhões de kits com ajuda humanitária enviados pela comunidade internacional. Participe com a gente do programa, tire suas dúvidas. E tem super kit para você, facebook.com/falando nisso Band. Um tem produtos Tracta, Polipet, Cooper e outro VIP. E outro tem o super kit aí Tarumã, muito completo para você também. Marca 2 amigos, compartilha a fotinho no Face, as duas, para você participar. Bora conversar bastante, hoje é dia de beleza e saúde. Deixa eu mandar um beijo antes de mais nada. A Maraísa Gomes, que está nos Estados Unidos, ela falou em inglês aqui que ela gosta... I look like Brazil, but I'm not. I'm from... Ela gostaria de estar aqui, mas ela está nos Estados Unidos. Um beijo no seu coração, tá mandando um beijo para você, viu, Luquinha? Que gracinha. Bom, kisses for you. Kisses. Tecla SAP. Beijinhos. Muito obrigada. Bom, a queda de cabelo, a gente sabe, é um perrengue, né? E atinge homens e mulheres, né, Luquinha? É mais comum um homem, a gente acha. A gente acha, não sei, né? Só pelo menos é mais aparente, porque a mulher às vezes dá uma disfarçadinha também, né? Mas olha, 80% dos homens apresentam calvície ou a queda de cabelo. Agora, entra o tal do transplante ou implante capilar? Boa. Eu não sei, né? Nos homens, na mulher, será que resolve, por exemplo, eu vou pôr cabelo de mim para mim mesmo, será que resolve de vez o problema? Quem vai tirar nossas dúvidas, gente, ele é especialista em transplante capilar, Dr. Fabrício Ribeiro. Boa tarde, doutor. Boa tarde, obrigado pelo convite. Obrigada, senhor. Doutor, antes da gente sempre começar as perguntas, tem a enquete nas nossas redes sociais. Aí você acessa @falando nisso Band e responde pra gente na enquete. Você sabe como é feito o transplante capilar? Só 71% nem imagina e hoje a gente vai ver, viu? E você acha que mais homens ou mulheres procuram fazer transplante capilar? 86% diz que são homens. Realmente, só eu nunca vi mulher fazendo, nem sei se mulher faz. Eu também não. Daqui a pouco a gente precisa, né? Bom, enfim. O que é implante e o que é transplante, doutor? Bom, o nome correto da cirurgia é transplante capilar, né? Porque você vai usar o próprio cabelo da pessoa. O termo implante, ele denota o uso de materiais sintéticos, materiais aloplásticos, por exemplo, implante dentário, implante de silicone. Então, o termo correto da cirurgia é transplante capilar. Transplante. Então, da gente pra gente mesmo é transplante. De fora pra gente é implante. A gente já quer saber o seguinte, doutor. Existe alguma contraindicação para fazer o transplante capilar ou não? Sim, existe contraindicação. A indicação mais comum da cirurgia de transplante capilar é a alopecia androgenética, a calvície. Né? Existem algumas doenças, principalmente doenças autoimunes, que o próprio organismo destrói os fios de cabelo. Então, se esse paciente for submetido à cirurgia, o organismo vai destruir novamente o cabelo. Então, existe sim. Por isso que é importante uma avaliação médica antes da cirurgia, para ter o diagnóstico correto. Então, não significa que fazer o transplante acaba de vez com o problema. Depende do paciente. Sim, depende do diagnóstico que o paciente tem. Ok, então. Doutor, antes a pessoa fazia, não sei se você até já viu isso também, quem está em casa, era feito um corte na cabeça da pessoa e depois, se a pessoa perdesse ou quisesse raspar a cabeça, ficava aquele corte marcando, né? Hoje em dia ainda é feito esse corte? Não, hoje a técnica cirúrgica mudou. Essa técnica que você descreveu chama-se FUT, que é o termo do inglês que diz Follicular Unit Transplantation. Hoje, a cirurgia mais nova, ela recebe o nome de FUE, que é a Follicular Unit Extraction. A diferença é que ao invés de você extrair uma faixa
de couro cabeludo que fica com a cicatriz permanente, uma cicatriz linear, hoje a gente retira folículo por folículo, um a um. Aí o paciente não vai ter essa cicatriz linear, ele vai ter pequenos pontos brancos no couro cabeludo que é branco, então são cicatrizes praticamente imperceptíveis. E a gente vai ver daqui a pouquinho uma animação sobre isso. Agora chegou a perguntinha, né, Luquinha? Chegou sim, vamos ver a pergunta da Martinha. Oi pessoal do Falando Nisso, boa tarde, tudo bem? O meu nome é Marta e a minha pergunta é a seguinte: o cabelo implantado, ele fica fixo ou ele tem um balanço? Beijo. Boa, não é aquela coisa, é uma coisa viva, né? É. Não é um cabelo morto. É. Isso, na verdade, o que é feito na cirurgia é transplantado a unidade folicular, né? A unidade folicular é um órgão produtor de pelo que vai produzir o cabelo para o resto da vida. Então, o cabelo vai se comportar como se estivesse na área doadora, ou seja, o paciente pode estilizar do jeito que quiser, ele pode pentear de um lado, pode pentear do outro lado, ele pode pintar o cabelo, ele pode enrolar o cabelo, ele pode alisar. O cabelo que era preto, ele pode ficar branco, o cabelo que é branco continua branco. Então, o mesmo cabelo vai manter as características da área doadora. É como se tirasse uma plantinha de um jardim e pusesse em outro jardim. Ela vai nascer da mesma forma. Exatamente, exatamente. E a gente vai mostrar, como a Sol já comentou, então, daqui a pouquinho para você, como é feita, então, essa intervenção. Mas agora a gente vai ficar bem informado com as notícias da redação. A Polícia Federal deflagrou hoje cedo mais uma fase da Operação Lava Jato, que se chama Operação Dardanários, contra desvio na saúde no Rio de Janeiro e em São Paulo, envolvendo órgãos federais. As informações e atualização dessa operação com o nosso repórter Israel Goldenstein, que está na redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Israel. Tudo bem, Solange? Boa tarde para você, boa tarde para Lucas e para quem acompanha o Falando Nisso. Solange, a operação tem o objetivo de desarticular a ação entre empresários e agentes públicos que tinham por finalidade contratações dirigidas especialmente na área da saúde. A Operação Dardanários já prendeu 3 pessoas, entre elas o secretário de Transportes Metropolitano do Estado de São Paulo, Alexandre Baldi. O pesquisador da Fiocruz, Guilherme Franco Neto, também já foi detido nesta operação. A Operação Lava Jato cumpre agora 17 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão em 3 estados e também no Distrito Federal. Há pouco, Alexandre Baldi já chegou à sede da Polícia Federal na capital paulista. Ele foi preso na casa dele nos Jardins, região sul da capital. Ele disse em uma entrevista rápida coletiva aos jornalistas na frente da sede da Polícia Federal que a decisão tomada tanto pela Polícia Federal quanto pelos investigadores foi precipitada e não havia motivação para esta prisão nesse momento também da pandemia do novo coronavírus. Solange. Israel, não sei se você consegue descobrir, eu não consegui, não saiu até agora pelo menos, qual que é a ligação de um secretário de transporte com a saúde? Né? Depois, se você conseguir passar para a gente, agradeço. Bom, e um grupo de senadores, Israel, pediu ao Conselho Nacional do Ministério Público que analise a conduta do procurador-geral Augusto Aras por ataques à Lava Jato. A gente estava falando da Lava Jato agora. Explica para a gente. Só esses parlamentares argumentam que o procurador-geral Augusto Aras, um nome forte até que foi empossado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, tem descumprido a conduta compatível a de um membro do Ministério Público Federal. Quem tem mais informações direto de Brasília é a excelente repórter Clarice Oliveira. A reclamação assinada por 7 senadores foi protocolada no Conselho Nacional do Ministério Público e encaminhada à Corregedoria. Em junho, Augusto Aras afirmou que é hora de corrigir rumos para acabar com o que chamou de lavajatismo. A alegação dos senadores é de que pode ter ocorrido quebra de decoro e que a atitude do procurador-geral coloca em risco a independência dos procuradores que atuam na Operação Lava Jato. Os senadores também pedem que a subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, seja investigada. Ela foi ao Paraná em busca de informações sigilosas da Lava Jato. O Corregedor Nacional do Ministério Público, Nivaldo Reis, disse que vai definir os próximos passos quando analisar o pedido dos senadores. A representação pode ser arquivada ou se transformar em processo administrativo contra Augusto Aras.
Pois é, essa é Carolina Vilela, direto de Brasília. Israel, você tem a informação que eu pedi, né? Secretário de Transporte, o que tem a ver com a Operação Lava Jato, que está checando saúde. Solange, em Goiás, em 2013, Alexandre Baldi, que era deputado federal, foi também secretário da mesma pasta que ele comanda hoje, de Transportes Metropolitanos. Hoje, aqui no estado de São Paulo, ele foi acusado de intermediar alguns contratos ilícitos na revolução da saúde nesta pandemia do novo coronavírus. De acordo com as investigações também da Polícia Federal, Solange, ele estaria envolvido num esquema fraudulento de pelo menos R$90 mil ilícitos, Solange. Ok, Israel, muito obrigada. Luquinha. Fala agora sobre as estradas, então, com Israel. Atualizar pra gente como tá Tamoios, querido. Tamoios com trânsito fluindo super bem, Lucas, para o motorista que desce a serra em direção a Caraguatatuba. Chama atenção, é um dia muito bonito também no trecho de serra da rodovia dos Tamoios. Tem as obras por lá, mas o trânsito é bom em ambas as direções. Na estrada mais movimentada do país, a Dutra está com trânsito mais carregado agora para quem sai do Rio de Janeiro em direção a São Paulo, passando pela região do Vale do Paraíba, Taubaté, Caçapava e São José dos Campos. Tem pontos complicados, não houve acidente, apenas trânsito intenso. A Dutra funciona como avenida. O que chama atenção também, Lucas, é mais um toque que a Polícia Rodoviária Federal pediu para alertar os motoristas da utilização do farol nas rodovias. Foram pelo menos autuados 2.000 motoristas de ontem para hoje da não utilização do farol na rodovia Presidente Dutra. Lucas. Bom, pelo menos de ontem para hoje eu sei que não fui eu, só mas dias anteriores pode ser que seja, viu? Esquece. Olha, grande massa de ar seco, mantém um tempo estável na maior parte do Brasil, mas também aqui na nossa região, é o que a gente vai ver agora na previsão do tempo. Ou seja, sem previsão de chuva, dias secos. Máxima de 20 graus em Campos do Jordão, durante a madrugada mínima de 5 graus. Em Queluz, São Luís do Paraitinga, as máximas chegam a 26 graus e aqui em São José, máxima de 25 graus. Litoral também, tempo estável, sem chuva, máximas de 29 em Caraguatatuba e também em Ilhabela. Em Taubaté, a máxima de 26 e a temperatura vai subindo, tanto que segunda-feira a máxima chega a 29 graus, mas sem previsão de chuva por Taubaté também. Bares e restaurantes podem funcionar até às 10 da noite em São Paulo. A gente já comenta com você. E hoje aqui no programa também tem Espelho, Espelho Meu com a Tata Lanzoni. No Espelho, Espelho Meu de hoje, nós vamos falar como usar bolsas de forma assertiva. É no próximo bloco, não saiam daí. Desculpe, estou um pouco atrasado, mas espero que ainda